Eu gostaria de começar sugerindo que nós refletíssemos juntos sobre como não faz sentido discutir moralidade sem vida em sociedade. Quando a gente discute princípios éticos ou morais, nós estamos refletindo sobre aspectos que aludem à vida em sociedade. E quando eu falo em sociedade, eu estou falando de qualquer agrupamento humano. A gente não vai medir sociedade pelo número de pessoas que estabelecem relações, né? Vida em sociedade significa a correspondência de uma lei natural. O Espiritismo afirma que nós somos seres sociais e que a vida só faz sentido em sociedade. A evolução espiritual só faz sentido em sociedade. No Livro dos Espíritos, a resposta dada pela espiritualidade maior a Kardec, quando ele indaga sobre a perspectiva de se viver isoladamente a vida do ermitão, talvez seja a passagem mais dura, eu diria uma bronca, que a espiritualidade maior deu a quem tenha como meta para evoluir isolar-se socialmente, afastar-se de todo e qualquer convívio social. Porque, por melhor que seja a intenção da pessoa, vou para os Himalaias, ficar no retiro, meditando e orando a minha existência inteira, nós só evoluiríamos tendo o feedback, o retorno que os outros nos dão dos nossos acertos e erros. Nós estamos encarnados num planeta que é uma escola, e essa escola precisa de muitos alunos diferentes entre si para nos testar o tempo todo em relação àquilo que a vida em sociedade nos traz como desafio. É ótimo vivermos próximos de pessoas que pensam e sentem diferente, que têm outra visão de mundo, da vida, de Deus, que não gostam das mesmas músicas nem dos mesmos assuntos que nós, porque elas nos desafiam, nos despertam curiosidade, nos fazem perceber outras perspectivas e pontos de vista, que a gente saia do quadradinho, como é aqui a plataforma em que eu estou, que a gente não fique circunscrito apenas aos quadradinhos que nós transitamos nas nossas bolhas, onde todo mundo é igualzinho, como se fôssemos clones uns dos outros. Deus assinalou como marca registrada, a marca registrada da divindade é a diversidade. A diversidade nos explica enquanto espécie, e a diversidade fundamenta um princípio evolutivo que é o de lidar com as diferenças. Então, a vida em sociedade é aquela que, através da doutrina espírita, nós entendemos que é a única vida possível. E ela é fundamental para a nossa evolução. Curiosamente, um contemporâneo de Kardec, do século XIX, Émile Durkheim, um dos pais da sociologia, a sociologia estuda exatamente vida em sociedade, hábitos, comportamentos, estilos de vida sociais. E Durkheim também assinala que nós somos seres sociais. Então, eu estou na largada da nossa reflexão sobre moralidade, tentando ratificar o que me parece algo, do ponto de vista do espiritismo e do ponto de vista da ciência sociológica, um ponto cardeal. Nós somos seres sociais, não obstante sermos diferentes uns dos outros. Isso não deveria ser entendido como um problema. Do meu ponto de vista, isso é solução. O que seria moral? Já que o tema que me foi proposto é o da moralidade, construindo os hábitos que remetam à moralidade. Então, a gente poderia definir moral como um conjunto de valores e normas que regem a vida em sociedade e, portanto, definem o que seria certo e errado.
grosso modo, quando a gente fala de moral, a gente está falando, portanto, da regência de valores prevalentes que determinam códigos de convivência. Isso é certo, isso é errado. Então, por exemplo, do ponto de vista moral, nós não vamos considerar qualquer outra hipótese de tolerância em relação a roubo ou furto. Roubar um pertence, um bem, ou furtar um pertence, um bem de outra pessoa é algo inaceitável moralmente. É errado. Portanto, afronta um princípio da moralidade. O que é seu, o que não é seu e não lhe pertence, você não teria o direito de se apropriar indevidamente. Eu estou dando um exemplo da vida em sociedade, estabelecendo critérios para que você não avalize ou não consinta com qualquer movimento que represente a subtração, o roubo, o furto, o assalto daquilo que não lhe é de direito, não lhe pertence. Esse é um princípio moral. Importa destacar também que a moral não é a mesma em todas as culturas. A moral, ela não é entendida da mesma forma por todas as culturas que existem no planeta. Eu vou dar mais uma vez, porque senão a gente vai se estender enormemente, apenas um exemplo. A condição da mulher. Então, moralmente, hoje, em parte do mundo, não se aceita que a mulher seja vista como inferior, submissa, subalterna ao homem. A mulher, no século XXI, em diversas culturas, graças a Deus, é entendida como digna dos mesmos direitos, com as mesmas oportunidades que o homem. Este é um princípio moral. É um conjunto de valores e normas que, inclusive no Brasil, por lei, no papel, assinala um código de convivência em sociedade, portanto, um princípio moral. Não é admissível que nós tenhamos assimetria, desigualdade nas relações entre homens e mulheres. Homens e mulheres têm os mesmos direitos. Homens e mulheres não devem ser vistos como diferentes no campo dos direitos. Entretanto, não é assim em boa parte das culturas do mundo, onde a diferença de gênero é brutal, é violentíssima, onde a mulher é vista, sim, como um ser inferior, subalterno e submisso ao desejo e à vontade do homem. É uma outra cultura. A gente pode discutir isso, mas o que é certo e errado aí? Quem é que está com a razão? Essa é uma discussão sociologicamente complexa. Do ponto de vista espírita, não há dúvida, porque temos no capítulo das leis morais a lei da igualdade, que eu vou chegar lá. Eu estou falando a moral nesse mundo tem diferentes leituras práticas dependendo da cultura. E eu estou trazendo a questão da mulher. Em pleno século XXI, há lugares do mundo onde a mulher não tem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades que o homem. É outra cultura, outra moral. Esse é um ponto que eu também queria destacar. E também queria lembrar que o que a gente define como moral tende a se modificar ou sofrer ajustes na linha do tempo. A moral, dependendo das circunstâncias, ela não é estática. Ela permite, e é assim que tem sido na história da humanidade, ajustes, readequações, releituras
um aprimoramento do que seja certo e errado. Vamos dar um exemplo novamente. Conceito de família. Não faz tanto tempo assim, só se admitia no Brasil, vamos tentar circunscrever o debate, pegando o conceito de família no Brasil, tá? Não se admitia outra forma de pensar família que não fosse homem e mulher juntos. A família, no seu estereótipo mais, eu diria, clássico e convencional, é um homem e uma mulher que juntos se unem e constituem um agrupamento social. Se tiverem filhos, e se não tiverem filhos, continua sendo esse casal um núcleo familiar. Muito bem. Na linha do tempo, nós começamos a perceber que esse conceito de família se tornou mais elástico e semanticamente mais generoso do ponto de vista do que é uma família. Então, no Brasil de hoje, e a meu ver acertadamente, e não apenas no Brasil, nós vamos ter a união civil entre homossexuais. 2 homens ou 2 mulheres, sim, constituem um outro gênero de núcleo familiar, reconhecido por lei e, mais do que isso, aptos a adotar filhos. E quem tiver curiosidade de pesquisar o que o juizado de menores tem a dizer sobre as famílias constituídas a partir de união de homossexuais, vai se surpreender, talvez, se não tiver se debruçado sobre esse tema. Eu já me debrucei, já fiz reportagem sobre isso. O desempenho e a performance de pais homossexuais em relação a seus filhos é excelente. É excelente. E engana-se aquele que acha que pais homossexuais vão influenciar a orientação sexual do filho, que haverá de ser gay, porque os pais são homens ou os pais são mulheres. A realidade não mostra nada nessa direção, não confirma essa tese. Do contrário, pai e mãe, homem e mulher juntos, seriam determinantes na orientação sexual dos filhos, que jamais seriam gays. Porque o exemplo seria pai, homem, mulher, mãe, e não temos aí outra diretriz dentro de casa que não seja a do casal de heterossexuais. E isso não determina, é óbvio, a orientação sexual dos filhos. Então, temos aqui uma moral, né, um conjunto de regras e normas que definem o que é certo e errado numa sociedade que muda de acordo com a cultura, muda na linha do tempo. Bom, nós temos uma questão delicada, que é o discurso sobre moral ou moralidade traz riscos para quem se acha o porta-voz do que é certo e errado. É o discurso moralista, no mau sentido do termo. Ou seja, eu, André, tenho meus valores e minha visão de mundo. Portanto, eu tenho a minha moral. E aí eu começo a falar sobre moral de acordo com a minha visão. E tento, eventualmente, manipular dados e informações que remetam a uma visão do que é certo e errado, maculada do filtro imperfeito que eu represento. Então, o discurso moralista que está em voga no Brasil alcança numerosos segmentos religiosos, principalmente de cristãos, inclusive espíritas. Comete o pecadilho de servir de exemplo para aquela passagem do Evangelho que Jesus disse, ou comentou criticamente que a gente tem essa capacidade de enxergar o cisco no olho do nosso irmão e não perceber a trave em nosso olho. Essa é uma questão que eu queria trazer, porque a expressão moral e bons costumes, vocês já ouviram falar várias e várias vezes.
E nós temos, em nome da moral e dos bons costumes, verdadeiras atrocidades, perseguições, patrulhamentos que, em nada, me parece, seguem os princípios mais nobres da lei de amor do Evangelho. Na linha do tempo, se a gente conversar com um historiador e perguntar para ele em que circunstâncias, posto que a humanidade tem uma trajetória marcada por guerras e conflitos sangrentos que determinaram um número absurdo de pessoas que desencarnaram em sucessivas guerras ou batalhas pelos mais diferentes motivos. Se a gente perguntar para um historiador qual foi o gênero de morte prevalente, ou qual foi o gênero de guerra, melhor dizendo, prevalente, que determinou o maior número de óbitos na história da humanidade, são as guerras religiosas. Matar em nome de Deus. Perseguir, patrulhar, torturar e matar em nome de Jesus. É assustadora a história do cristianismo, em particular, com as ideias sendo manipuladas ou sendo adaptadas à conveniência dos poderosos de ocasião, e a igreja que se confunde com o poder do Estado, confundiu os interesses do poder político com a moral religiosa. Ó, deu ruim, como se diz. Temos um problema histórico. Isso é fácil de detectar, isso não é propriamente uma interpretação. As guerras mais sangrentas foram as guerras religiosas. Matou-se em nome de Deus e de Jesus. Bom, então as guerras religiosas, as cruzadas se destacam nesse particular, mas não apenas, a perseguição aos infiéis, aos hereges, e aí você vai construindo uma retórica. Quem não está seguindo o que eu acho certo vai morrer. Quem não pensar como eu é meu inimigo. Quem não rezar para o meu Deus é um infiel que será alvo do meu desprezo. Em nome de Jesus. E isso deixou marcas, isso deixou sequelas. Nós somos reencarnacionistas, meus amigos. Nós trazemos isso de vidas passadas. E nós reproduzimos nessa vida, possivelmente, heranças nefastas, sombrias, tóxicas, de um passado onde a moral e os bons costumes inspiraram atrocidades. Atrocidades. Então, vamos fazer aqui um outro recorte para tentar enxergar o perigo que está embutido no discurso moralista enviesado. A igreja, em nome da moral e dos bons costumes, produziu um índex intitulado Maleus Maleficarum, que foi traduzido para o português pela Rosemarie Muraro, já desencarnada. Foi editado no Brasil esse livro, eu tenho esse livro. E ele ensinava os religiosos a identificarem os sinais nas mulheres de bruxaria. Quem lê o livro fica horrorizado. É claramente um atestado de patologia grave de ordem mental. Porque você iniciava um processo por bruxaria em mulheres que tivessem gargalhadas estridentes, sinal de pele em certos lugares, ou comportamentos que eram rapidamente associados a algo contra Deus, algo maléfico, que representava risco para a sociedade. E, em nome da moral e dos bons costumes, essa mulher vai ser julgada por bruxaria. Foram centenas de milhares de mulheres queimadas na fogueira pela moral da época associada ao cristianismo. A gente não pode esquecer a história. E, sendo reencarnacionistas, repito, a gente traz reminiscências
do nosso passado delituoso. E a gente adapta essa visão, eu diria, deturpada da moral, mesmo se dizendo espírita. Temos um risco aí. E eu vou dar um exemplo dos tempos atuais. Nós temos no Brasil, hoje, e eu falo de um lugar do Brasil onde isso acontece a olhos vistos, mas não apenas aqui, uma perseguição implacável das tradições afro-brasileiras, especialmente candomblecistas e umbandistas, por segmentos extremistas e radicalizados, neopentecostais, que se dizem cristãos. O que eu estou dizendo é público e notório. E eu estou dizendo nesta minha fala sobre moralidade para a gente ter muito discernimento e cuidado de não se omitir e não se calar, porque sou espírita, seguidor de Allan Kardec, não é comigo que estão perseguindo, não é assunto meu, é um silêncio que não é cabível. O Brasil, por definição da sua própria Constituição, é um país laico. Não temos uma religião oficial. E isso é um avanço da civilização, uma conquista da democracia, porque permite um ambiente em sociedade, nós somos seres sociais, aonde ninguém seja minimamente constrangido por seguir esta ou aquela religião ou não ter religião alguma. Você, portanto, exercer a sua cidadania de forma plena, não sendo, repito, perseguido, hostilizado ou patrulhado por ter uma religião que não é a dominante, não é a religião do patrão, não é a religião deste governo, ou não ter nenhuma crença. Ser ateu, ser materialista ou ser agnóstico. É direito do cidadão ser o que lhe pareça conveniente ou importante. Isso é uma conquista civilizatória. Portanto, é crime tipificado no Código Penal oprimir qualquer crença ou tradição que não seja de qualquer ordem. Nós, espíritas, temos um procedimento que me parece equivocado, que é o de não nos posicionarmos institucionalmente em favor de qualquer religião ou tradição perseguida ou perseguido no Brasil. Até porque nós, espíritas, já sofremos, na primeira metade do século passado, pela perseguição imposta no período do Segundo Império, no período da República, no Estado Novo de Vargas. Os espíritas foram perseguidos, estigmatizados, proibidos por lei de participar de reuniões públicas. Nós sabemos o que é ser perseguido pela nossa fé. Era a moral da época. A moral e os bons costumes. Ser espírita significava ser da curimba, da macumba, fazer magia. Os médiuns eram taxados de loucos. Vários médiuns desencarnaram em manicômios violentíssimos. Isso é história. Em nome da moral e dos bons costumes. Eliminava-se o médium. O médium é inimigo. E o espiritismo é bruxaria. Ponto. É a moral prevalente. Então, pela mesma régua que mede o absurdo de nós termos sido perseguidos por esses motivos, não deveríamos nos calar. Como os alemães se calaram quando os nazistas começaram a perseguir judeus, os alemães que não eram judeus, percebendo o abuso, a arbitrariedade e a violência desse gesto, permitiram que Hitler e seus asseclas promovessem o Holocausto. Se calaram e se omitiram. Nós precisamos prestar atenção. Não deveria ter lugar no Brasil para qualquer gênero de perseguição religiosa. E nós, espíritas, deveríamos ser os primeiros a reconhecer o tamanho desse abuso. O tamanho desse abuso. Pois bem, meus amigos, dito isso, temos uma moral cristã. Sim, temos. Temos uma moral cristã. E ela está assentada na lei do amor. Na lei do amor. Do amor, renúncia
do amor sacrifício, do amor doação. Não é fácil ser cristão. Cristão, na acepção da palavra, é alguém que está disposto a sacrificar todo santo dia o seu ego, a sua vaidade, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua inveja, a sua ganância, declarando guerra a si mesmo, não a outros. Quando o Espiritismo, que é a terceira revelação, o cristianismo redivivo, o Consolador prometido, ressignifica o cristianismo, fala da reforma íntima. É fácil falar da reforma dos outros, que é o que o moralista faz. Tem aquela música da evangelização que diz assim: quando eu aponto o dedo para o vizinho, tenho 3 voltados para mim. É fácil falar dos outros. É fácil fofocar, falando mal dos outros. Aliás, certa vez, Chico Xavier, isso virou manchete de uma revista espírita à época, década de 1980, disse que a fofoca é o maior inimigo do espiritismo, porque macula as relações entre espíritas, depreciando a qualidade vibracional das instituições. Quando você começa o disse-me-disse na casa espírita, começa a criar grupinhos, núcleos que começam a disputar ali poder ou a primazia das rotinas e da gestão do movimento, é a rachadura da represa. Aquilo ali, se não for rapidamente percebido e estancado, haverá de comprometer o melhor resultado do trabalho na casa espírita. Então, o moralista, no sentido, eu diria, pejorativo da expressão, ele tem essa enorme capacidade de apontar o tempo todo o dedo para o vizinho. Reconhecer o tempo inteiro o cisco no olho dos outros, mas não percebe a trave do próprio olho. O espiritismo, que é o cristianismo redivivo, reforça que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para dobrar suas próprias más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que enceta, que realiza, para dobrar as más inclinações e realizar esse nobre, esse fundamental, esse prioritário trabalho, praticando as virtudes que ele já aprendeu serem as mais importantes. Nós precisamos realizar esse salto evolutivo com nosso mérito, nosso esforço na nossa própria direção. É terrível a apropriação do discurso religioso pelos políticos de ocasião, citando passagens bíblicas do Velho e do Novo Testamento para enaltecer suas ações ou legitimar suas políticas. A mistura da política com religião não costuma dar certo. O Brasil não é um Estado teocrático, o Brasil é um Estado ainda democrático. E a gente precisa estar muito atento a essa confusão retórica que procura legitimar a visão de alguns, ou que alguns têm, sobre o que seria o cristianismo e que impõe aos outros essa visão. É interessante, Kardec, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente rapidamente entende o que significa filosofia espiritualista. Kardec foi o primeiro a dizer: façam perguntas, manifestem suas dúvidas, deixem clara sempre a dificuldade de compreender ou aceitar certos postulados espíritas. É um dever do espírita desconfiar sempre. É um dever de espírita não engolir prato feito. Não introjetar dogmas sem essa preocupação de compreender as razões pelas quais isto é certo e isto é errado.
Não está posto. Não é porque está escrito que é. O Kardec foi o primeiro a dizer: prepare-se. Isso lá na introdução do Livro dos Espíritos, na introdução do que é o Espiritismo, entre outras passagens, desconfie, faça perguntas, indague. Filosofia, bem entendida, é o livre pensar. A filosofia é o livre pensar. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Nós não comemos prato feito. Nós não estamos sujeitos a dogmas que não permitem o livre debate. É terrível na casa espírita quando, numa reunião de mocidade, o coordenador dos trabalhos não acolhe, não dá sinais de simpatia, não estimula a controvérsia. Por exemplo, numa reunião na casa espírita, alguém diz assim: eu sei que a gente não deveria defender pena de morte, mas para mim tem gente que não tem jeito. E aí cita o caso de alguém. Penso eu, estamos discutindo moral. Estamos discutindo moral, é o assunto da minha fala aqui. Alguém haverá de não ver problema se um coordenador imediatamente se interpõe e diz assim: não, meu irmão, espiritismo é contra a pena de morte. A gente não deve falar sobre isso aqui, não. Isso aí está claro. Nós não somos... Eu não concordo com isso. Eu sou professor e sou filho de pai e mãe professores. Por acaso, meus pais já desencarnados foram professores de filosofia. O espiritismo bebe muito da filosofia grega. Sócrates, Platão e Aristóteles. Está lá, Kardec bebeu da fonte. Se a gente aprendeu algo com a filosofia grega da antiguidade, é que esse tipo de postura, por exemplo, numa reunião de mocidade, não legitima o que o espiritismo tem de mais bonito, belo, sábio, que é a troca. Vamos conversar e vamos ver se, ao final da conversa, a tese levantada por este, que é a favor da pena de morte, se sustenta. Porque se o espiritismo não se garante nos seus fundamentos, nos seus conteúdos, se o espiritismo quer silenciar na largada o debate sobre ideias que, num primeiro momento, soam dissonantes do corpo da doutrina, a gente não está honrando Kardec, a gente não está entendendo o que é uma filosofia espiritualista. Portanto, o que eu estou dizendo aqui é que, se Jesus foi chamado de mestre, é porque se reconheceu nele a excelência didática e pedagógica. É porque ele tinha plena noção dos cuidados que um bom professor tem para tentar inocular ideias, princípios éticos e morais. O episódio do apedrejamento da mulher adúltera é emblemático, porque Jesus poderia chegar ali, no meio do apedrejamento, abraçar a mulher para receber as pedras, poderia pegar as pedras nas mãos dos agressores. Não faça isso, está errado. Vocês estão agredindo Deus. Jesus não fez nada disso. Jesus, mestre, despertou a curiosidade de quem viu que ele estava rabiscando no chão algumas palavras. E essas palavras associavam certos pecados, certas práticas imorais, vamos dizer assim, aos apedrejadores, aos agressores. Aquele que estiver livre de pecado que atire a primeira pedra foi uma ideia demolidora, do ponto de vista do constrangimento que ela encerra para quem leva a cabo uma sentença de morte, na suposição de que a mulher adúltera ali era a única que errou. Isso é Jesus. Espiritismo é isso.
E nós estamos vivendo tempos terríveis em que os extremistas e fanáticos têm sempre certeza de tudo. E os sábios estão recolhidos. A gente precisa tomar cuidado. O espiritismo não deve abrigar ou acolher quem silencia vozes que parecem ser dissonantes do corpo doutrinário. E os jovens costumam ser, por questões inerentes aos hormônios em ebulição, a uma fase da vida feliz daquele que se lembra de quando foi jovem. Eu me lembro. Eu era saudavelmente contestador. Jovem que não é contestador, está ali. Eu não vou dizer que ele é... Deixa eu reconfigurar aqui o que eu falei. Um jovem que não é contestador, ele pode ser saudável, inteligente, sábio, ele pode fazer muitas coisas legais. Mas a natureza do jovem está na natureza. Deus nos formatou e nos programou, especialmente para, na condição de jovens, não deixarmos de lado o saudável exercício da contestação. A contestação, mal comparando, seria a lei moral da destruição. Quando a gente vai lá nas leis morais e vê lei de conservação, lei de destruição. As duas leis são importantes. E a lei de destruição permite a renovação dos seres, da vida e do ciclo evolutivo do universo. O jovem, quando contesta, ele tem esse direito e ele não pode ser censurado por princípio. Ele tem que ser acolhido. Essa energia transformadora ela tem que ser. Aí vale a experiência dos mais velhos. Como é que você vai transformar limão em limonada? Me interessa essa energia da renovação, mas ela vai demandar cuidado no trato. Para isso serve o coordenador de mocidade. Para isso serve os dirigentes da casa espírita. Para a gente transformar essa energia, esse fluido vital, pulsante, que traz outras ideias. Aí vem falar numa reunião de mocidade. Eu sou contra a criminalização da maconha. Aí o dirigente da mocidade, não fale isso, maconha é droga. Vamos conversar. Porque o camarada da mocidade, que é coordenador, uma ou outra vez toma uma cervejinha ou um vinho. Do ponto de vista estritamente técnico, álcool é uma droga lícita, mas é uma droga. E é uma droga que tem o poder, por isso é chamado de droga, de transformar o funcionamento normal do sistema nervoso. E se o jovem chegar na reunião de mocidade dizendo quais são as estatísticas de mortalidade por violência, feminicídio, acidente de trânsito, de pessoas embriagadas com álcool, que é uma droga lícita, o coordenador vai ficar em maus lençóis, porque ele não vai ter sustentação nos fatos para abrir o debate e dizer que mundo é esse que precisa tanto de droga? Ponto 1. Ponto 2. Droga só são as drogas ilícitas? Crack, maconha, cocaína, anfetamina? Ou a gente vai colocar as drogas lícitas no pacote e discutir por que a humanidade se sente tão vulnerável ao barato, ao efeito que a droga traz? Esse é um bom debate espírita. Não é para censurar, não é para ficar olhando, esse daí é maconheiro. Esse aí trouxe o debate da maconha. Esse aí está fumando um baseado de vez em quando. Isso é fofoca? Isso é falta de luz na área da pedagogia. E eu fico imaginando por aí, porque chega a mim, mas não apenas a mim, a desilusão, o descontentamento e a frustração, especialmente de jovens que veem na casa espírita não a expressão de uma filosofia espiritualista que discute moral com M maiúsculo. Mas eu vejo gente que abandona, se desinteressa, se desliga do espiritismo porque percebe
sob as hostes do movimento espírita, a reprodução do que há de mais nefasto no falso moralismo e nas diretrizes que não permitem debate, reflexão, troca de ideias. Porque nós, espíritas, estaríamos, em tese, aptos a discutir sem nenhum problema qualquer tema, inclusive aqueles que não são do século XIX, são novas questões, mas à luz das diretrizes éticas e morais do Espiritismo, confirmando o que há de mais importante no cristianismo, nós estamos tranquilos, serenos. Fé raciocinada é isso, mas fé raciocinada não é impositiva. A fé raciocinada não se escora em dogmas. A fé raciocinada é aquela que alude, como Kardec bebeu dessa fonte, a Sócrates, Platão, Aristóteles, a essa capacidade da gente, como estudiosos de uma filosofia espiritualista, nós estamos abertos, nós estamos arejados, oxigenados. Nós não vamos trazer a sombra da ignorância, do fanatismo ou do extremismo para um debate espírita. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, certa vez disse: a disciplina antecede a espontaneidade. Uma coisa é eu entender a moralidade cristã, entender a lei do amor, do perdão, da compaixão, da caridade. E outra coisa é praticar. Então, a distância que separa o que a gente imagina ser o certo e o que a gente deveria praticar e não pratica em função dessa moral cristã ainda é grande. Na maioria dos casos, me parece que todos nós, sem exceção, temos um discurso ainda um tanto descolado da prática que remeta a esse discurso. Não somos perfeitos, somos limitados e falíveis, está no pacote. Agora, vamos nos lembrar dessa frase de Joana. A disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, penso eu primeiro preciso praticar, trabalhar a virtude. A virtude ela não está posta no entendimento intelectual ou emocional da questão. A virtude precisa ser praticada. Uma coisa é falar do perdão, encher a boca com passagens decoradas do Evangelho, das cartas de Paulo, etc, etc. Outra coisa é você perdoar. Quando acontece com você, quando puxam teu tapete, quando traem a sua confiança. Aí eu quero ver se tudo que foi decorado para as palestras e para os estudos serviu de base para uma postura cristã do perdão. Então vamos lá. A disciplina antecede a espontaneidade é uma ideia matriz para a prática das virtudes e para a construção em nós dessa ética, dessa moral cristã. Amar se aprende amando. Perdoar se aprende perdoando. Caridade se aprende no exercício desse amor, sacrifício, doação na direção do outro, na prática. Então a gente precisa, na verdade, para sermos bons cristãos, para encetarmos a jornada da reforma íntima, praticar a moral do Cristo no dia a dia. Sabedores de que uma vida, uma existência, não terá sido, nunca foi, tempo suficiente para o aprendizado completo desse tratado de saúde que é o Evangelho. Porque quando a gente se liberta das imperfeições, a gente alcança a luz. E a luz, simbolicamente, significa... Tem aquele livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico, A Caminho da Luz. O que é luz? Luz é a ausência de imperfeições.
Portanto, a luz é o estado de plenitude, é o objetivo. A luz é o objetivo. Não alcançaremos a luz sem praticar as virtudes preconizadas pelo Cristo. E a gente se preocupar muito com os defeitos dos outros, com as imperfeições alheias, e não nos darmos conta daquilo que falta a nós praticar na direção do objetivo, é um problema. O mundo e o Brasil hoje, gente, está cheio de profeta, cheio de pregadores do evangelho, cheio de gente, mas assim, muito inspirada para dizer o que é certo e errado. Agora, a gente vai contar nos dedos de uma mão, talvez, aqueles que, falando em nome de Jesus, esforçam-se anonimamente, silenciosamente, no recanto da alma, no refúgio da consciência, para construir essa nova moralidade. Portanto, me permitam dizer que eu estou com o ouvido cansado da chamada agenda da moral e dos bons costumes. Eu estou com o ouvido cansado de ouvir falar dos homens de bem. Eu, sinceramente, acho que são expressões que estão extremamente desgastadas. A gente precisa falar menos e fazer mais. A gente precisa acolher e não perseguir. A gente precisa perdoar e não acusar. A gente precisa amar e não criticar obstinadamente, como se do outro lado não houvesse um irmão divino, da mesma filiação espiritual que a nossa.